Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o nosso conteúdo será referente ao livro didático, vai estar lá na página 66 e 67 e a gente vai trabalhar um pouco sobre a parte de análise linguística, tá certo? E antes eu vou fazer uma explanação no cartaz, relembrando sobre as classes gramaticais, para poder chegar ao assunto que a gente precisa estudar, tá certo? Bom, pessoal, então vamos iniciar vendo o que são classes de palavras, quais são os tipos, para que nós possamos compreender o assunto que nós queremos chegar hoje. Então, todas as palavras da nossa língua, elas são classificadas nesses 10 grupos ou classes de palavras que são chamadas também classes gramaticais, que é uma forma de nós entendermos sobre a função e o uso dessas palavras dentro da nossa língua. Então, as classes de palavras, elas são matéria para todos os anos de ensino do fundamental. E você vai vendo ao longo dos seus anos de estudo, de forma mais aprofundada, fazendo reflexões sobre o uso, a função, a funcionalidade dela dentro da escrita. Então, essas 10 classes, elas são chamadas de substantivo, verbo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então, a gente já trabalhou esse ano em sala, quando nós estávamos em sala, substantivo, o adjetivo e o numeral. Então, hoje nós iremos ver de forma mais detalhada sobre os pronomes. No primeiro semestre a gente já viu uma parte e hoje a gente vai dar continuidade. Então, o que são pronomes? Os pronomes são palavras que nós utilizamos para substituir ou acompanhar outra palavra, especificamente um substantivo. Então, pronome é uma palavra ou palavras que nós utilizamos para acompanhar ou substituir outra palavra. Bom, então os pronomes, eles são classificados em vários tipos: pessoais, de tratamento, demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. O que nós iremos ver hoje são esses 4 que estão marcados aqui. Os 3 de cima já foi trabalhado no primeiro semestre. Então, o que são pronomes possessivos? Os pronomes possessivos, eles indicam uma ideia de posse em relação à pessoa que está falando, a pessoa do discurso, que a gente tem 3 pessoas do discurso. A primeira, que se refere a eu, a segunda, que se refere a tu, e a terceira, que se refere a ele. Então, os pronomes possessivos, eles fazem referência às 3 pessoas do discurso. Então, na primeira pessoa eu tenho meu, ou meus, minha ou minhas, que se refere a mim, que é a primeira pessoa. Na segunda eu tenho teu ou teus, tua ou tuas. E na terceira pessoa eu tenho seu, sua. Aí, continuando aqui na primeira pessoa, eu vou ter nosso ou nossas. Na segunda pessoa, eu vou ter vosso ou vossas. E na terceira pessoa, que eu não coloquei aqui, eu vou ter seus, sua ou suas. Então, os pronomes possessivos são estes que dão a ideia de posse, como o próprio nome já diz, possessivo, dá a ideia de posse. Exemplo, meu caderno, minha escola, teu celular, tua mãe. Então, essas palavras que nós utilizamos para dar essa ideia de posse, eles são chamados pronomes possessivos. Depois vem os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles têm um efeito de sentido mais vago, mais indeterminado. Eles são usados em situações em que o falante ele não quer ou não pode fornecer uma informação bem precisa. Então, são esses os exemplos. Algum de vocês entendeu o assunto? Então, dá aquela ideia de algo mais vago, mais indeterminado, mais impreciso. Nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, quanto, qualquer, qual, alguém, ninguém, tudo, cada. Então, são estas palavras em que eu não dou aquela ideia definida, bem clara. Então, por isso que eles são chamados de pronomes indefinidos. E eles podem variar concordando com o número e com
o gênero da palavra a qual ele está se referindo. Então, por exemplo, eles podem ir para o plural ou para o singular. Ele pode ser usado no masculino ou no feminino, dependendo da palavra que ele está fazendo referência, tá certo? Com exceção o pronome algo, ele não é variável, nesse caso aí ele vai ser invariável, ou seja, ele não vai ser mudado para o plural nem para o singular, ele vai permanecer o mesmo. Depois vem os pronomes interrogativos. Os interrogativos, vejam que eles são os mesmos que os indefinidos. A diferença vai depender da frase em que eu estou utilizando. Então, interrogativos é quando eu vou utilizar em perguntas diretas ou indiretas. Quem fez a atividade? Então, nesse caso, o quem ele vai ser interrogativo, ele não vai ser indefinido. Então, quando na frase eu estiver fazendo uma pergunta direta ou indireta, então ele vai ser chamado de pronome interrogativo. E depois tem os pronomes relativos. Então, os pronomes relativos são usados para evitar repetição de um termo citado anteriormente. Então, são esses exemplos aí. O qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantas, a qual, as quais, quanta, quantas, onde, que e quem. Então, eles também podem variar ou não. Então, os que podem variar em relação ao masculino ou ao feminino, a quem eu estou me referindo, são esses aqui de cima, o qual ou os quais, ou seja, eu posso utilizar ele tanto no masculino ou no feminino, depende do que eu quero me referir. Cujo, cujas, também eu posso modificar ele para o masculino ou para o feminino. Agora, os invariáveis que não podem ser modificados são esses três aqui do final, onde, que e quem. Eles não variam. Então, eles são chamados de invariáveis, porque eles permanecem o mesmo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, os pronomes relativos, eles são usados para evitar repetição dentro da frase, de um termo anterior. Por exemplo, quando eu digo assim, comprei um livro, não me recordo do título do livro. Então, vejam que eu utilizei a palavra livro duas vezes. Então, de acordo com a norma gramatical, a norma culta da língua, a gente não pode estar repetindo a mesma palavra numa frase, numa mesma frase. Então, para evitar esse tipo de repetição, a gente usa justamente os pronomes. Então, um deles aí é os relativos. Então, comprei um livro, não me recordo do título do livro. Então, poderia ficar assim, comprei um livro cujo título não me recordo. Então, a frase ela fica mais completa, fica com mais sentido quando eu evito repetição e utilizo um desses pronomes. Então, os pronomes têm essa função de substituir ou de acompanhar um nome, uma palavra, um substantivo. E uma das suas funções também é de evitar repetição, para que a frase, o texto fique com um sentido mais completo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e a atividade eu vou deixar marcado aí para vocês fazerem. Lembrando que a correção da atividade vai ser feita na próxima aula, tá certo? Um abraço para vocês.